Ela não diz com todas as letras, não olha nos seus olhos e confessa, não manda uma mensagem longa e poética às 2 da manhã, porque a mulher que realmente está se apaixonando não declara, ela demonstra, e faz isso sem perceber. Quando ela já sente algo verdadeiro, a boca se cala, mas o corpo fala, os olhos entregam, os gestos denunciam, a forma como ela reage a pequenas coisas começa a mudar. E se você for um homem atento, um homem que não está desesperado para saber, mas pronto para enxergar, você vai perceber. Tem uma hora que o olhar dela já não mente mais. Você começa a notar que ela fica mais leve. O jeito como ela sorri quando você diz algo simples. O modo como ela arruma o cabelo quando percebe que você está olhando. A forma como ela hesita um pouco antes de ir embora, como se quisesse ficar mais, mesmo sem ter coragem de pedir. A mulher que está se apaixonando começa a demonstrar desconforto com a própria independência. Não que ela precise de você, mas começa a gostar de precisar. Começa a se permitir ser cuidada. E isso para muitas é assustador, porque se apaixonar para uma mulher madura é perder um pouco do controle. E perder o controle para um homem que ainda não se revelou por completo é risco. Mas ainda assim, ela arrisca. E o primeiro sinal não está no que ela diz. Está em como ela se contradiz. Ela fala que não está pronta, mas se entrega em detalhes. Ela diz que quer tempo, mas aparece mais do que antes. Ela afirma que não quer envolvimento, mas se magoa quando você se distancia, porque o coração já foi, mesmo que a razão esteja tentando manter o pé no freio. Ela já se apaixonou, mas ainda não aceitou. E você, se for o homem certo, não força, não exige, não confronta. Você observa, e no silêncio da sua observação, ela floresce. Começa a perguntar mais sobre você, mas de um jeito quase disfarçado. Quer saber seus horários, seus gostos, suas dores. Não porque é curiosa, mas porque está tentando encontrar onde pode encaixar o coração dela dentro da sua história. E isso não tem barulho, não tem anúncio, tem gestos, tem cuidados, tem um tipo de presença que só o tempo e o desejo conseguem construir. Ela se irrita com você por motivos pequenos, e depois se desculpa com um olhar longo. Ela reclama que você não respondeu rápido, mas diz que não se importa. Ela aparece no lugar onde sabe que você vai estar, e finge que foi por acaso. Tudo isso é medo travestido de casualidade, porque a mulher que está se apaixonando não quer perder a dignidade, mas está disposta a abrir mão dela, aos poucos, se sentir que você é abrigo. E o que mais a entrega é a mudança na maneira como ela se afasta. Antes, o afastamento era seco, indiferente, frio. Agora tem um peso, tem uma hesitação, tem um pedido de "me chama de volta", escondido no silêncio. Porque quando a mulher está envolvida, ela nunca vai embora por completo. Sempre deixa algo dela no caminho, esperando que você a encontre. E isso é um convite, um pedido sem voz, um gesto de fé. Ela começa a te provocar, não para brigar, mas para saber se você ainda sente. Começa a discordar de coisas que antes não faria questão, apenas para ver se você ainda está atento. Porque a mulher que ama precisa testar a estabilidade emocional do homem que escolheu. Ela quer saber se, ao ser imperfeita, você ainda vai permanecer. E é por isso que muitas vezes ela parece contraditória, porque está tentando descobrir se o que sente é seguro o suficiente para ser entregue por completo. E você, se é homem de verdade, não revida. Você entende. Você não tenta vencê-la no argumento. Você apenas sustenta a calma, porque sabe que por trás daquela reação há um pedido de cuidado, há um medo de perder, há um amor em construção, ainda desajeitado, ainda tímido, mas real. Ela começa a se incluir nas suas frases, começa a planejar com nós, onde antes só falava eu. Começa a mandar fotos do dia, contar coisas banais, compartilhar detalhes pequenos. E isso, para o homem que sabe observar, é sinal claro. Ela já te escolheu, porque a mulher que ama quer fazer parte da vida, mesmo nas partes que parecem insignificantes, porque tudo que tem a ver com você, para ela, começa a importar. Mas talvez o sinal mais gritante seja o silêncio dela, quando ela se cala diante de algo que antes ela criticaria, quando ela escuta em vez de retrucar, quando ela prefere te olhar do que te convencer. Isso é entrega, isso é admiração, isso é a linguagem mais profunda do amor feminino. A mulher que silencia é a mulher que está dizendo em silêncio:
Eu confio. E aí vem o ponto que poucos homens entendem. Quando uma mulher começa a agir assim, não é hora de exigir declarações. É hora de merecer. É hora de sustentar a postura. É hora de continuar sendo quem você era quando ela se apaixonou. E evoluir ainda mais. Porque a mulher que ama espera presença, não promessas. Espera direção, não domínio. Espera constância, não picos de intensidade. E se você der isso a ela, ela não vai mais embora. Mas se você errar aqui, se você interpretar mal, se você achar que agora pode relaxar, que já ganhou, que pode parar de crescer, ela volta atrás. Porque a mulher que ama de verdade não ama por desespero. Ama por escolha. E se perceber que a escolha dela está sendo desperdiçada, ela vai se recolher, vai se proteger, vai sumir aos poucos, vai deixar de reagir, e é aí que você vai saber que perdeu. Por isso, observe. Observe quando ela começar a reagir diferente, quando o olhar ficar mais demorado, quando a despedida for mais lenta, quando o humor dela oscilar sem motivo, quando o toque for mais cuidadoso, quando ela te chamar de chato, com um sorriso nos olhos, quando ela te corrigir com carinho, quando ela chorar sem dizer porquê. Tudo isso é amor querendo sair pela superfície. Amor que ainda está aprendendo a ser dito, mas que já está sendo vivido. Ela já se apaixonou. E agora, sem perceber, te entregou as chaves do coração dela nos detalhes, na rotina, nos pequenos gestos, nas reações que mudaram sem que ela quisesse. Você só precisa estar pronto, porque uma mulher que sente de verdade é como uma porta aberta em meio à tempestade. Se você não entrar, o vento fecha. Ela começa a ficar inquieta quando você não responde, mas não demonstra com raiva, demonstra com silêncio, um silêncio carregado, um silêncio que pesa. Porque o que está acontecendo dentro dela já não cabe no autocontrole que sempre a protegeu. Ela começa a questionar pequenas coisas. Por que você demorou? Onde você estava? Com quem? Mas não pergunta. Porque perguntar seria assumir que sente. E assumir que sente ainda é arriscado demais. Só que por dentro, ela já está no meio da queda. E a queda de uma mulher madura não acontece de uma vez. Acontece em camadas. A cada pequeno gesto seu que ela interpreta como estabilidade, confiança, presença, ela desce um pouco mais e ama um pouco mais. Você percebe isso na forma como ela começa a se comparar com outras mulheres, com o seu passado, com a ideia que faz de quem você pode desejar além dela. E essa comparação não nasce de ciúmes comum. Nasce do medo de perder aquilo que ainda nem se tornou concreto. Porque quando a mulher já se apaixonou, tudo o que ela teme é não ser suficiente para alguém que ela admira. E esse medo não é dito, é vivido. Você nota quando ela pergunta algo com um tom mais cortante, quando ela muda o assunto com pressa, quando ela finge não se importar com o que claramente a afeta. Ela começa a criar situações para testar a sua presença. Finge que está tudo bem quando não está. Some por algumas horas e espera você notar. Publica algo que sabe que vai chamar sua atenção. Tudo isso é infantil? Talvez pareça, mas é emocional. É a linguagem de quem ainda não sabe se está sendo correspondida. De quem está envolvida demais para sair andando, mas orgulhosa demais para ficar parada. Ela está presa entre o coração e o ego. E isso, para uma mulher intensa, é tortura. Mas se você for atento, se for um homem centrado, você percebe os sinais. Percebe que o tom dela muda quando você diz algo mais íntimo. Percebe que ela se cala quando você fala do futuro com outras pessoas. Percebe que ela sorri de lado quando você elogia alguém, mesmo tentando disfarçar. Porque a mulher que está apaixonada não quer apenas ser amada. Ela quer ser única. Quer ser a escolha, mesmo sem precisar ser prioridade forçada. Ela quer saber que, entre tantas, você a vê diferente. Você percebe também que ela começa a falar mais baixo quando está com você. A voz fica mais suave, o corpo mais próximo, os toques mais frequentes, o olhar mais fixo. E tudo isso não é controle. É emoção pura tentando sair pelas bordas. É o corpo querendo dizer o que a mente ainda não autorizou. E quando isso começa a acontecer, você já tem o coração dela nas mãos. Mas aqui está o teste. O momento que separa o homem comum do homem inesquecível. O homem comum usa esse momento para garantir o domínio. Começa a agir como se ela fosse propriedade. Relaxa.
diminui o cuidado, porque sente que já ganhou, e é aí que perde. Porque uma mulher que ama de verdade precisa de continuidade, precisa de coerência, precisa de presença firme, não de um pico de emoção seguido de queda brusca. O homem inesquecível, por outro lado, observa e aprofunda. Ele não responde com euforia, responde com constância. Não acelera, equilibra. E é isso que a mulher que está se apaixonando procura. Um chão emocional onde ela possa tirar os sapatos sem medo de pisar em cacos. Ela começa a cuidar de você de um jeito mais íntimo. Pergunta se você se alimentou bem, se dormiu direito. Traz detalhes da sua vida para dentro das conversas. Começa a lembrar de coisas pequenas. A marca do café que você gosta, o jeito como você prefere suas mensagens, os horários em que você costuma estar mais sensível. E tudo isso é amor em construção. Um amor que está criando morada antes mesmo de perguntar se pode ficar. E ela se pega pensando em você em momentos aleatórios. Quando está dirigindo, quando escuta uma música, quando vê algo numa loja e pensa, ele ia gostar disso. São lapsos, mas lapsos que mostram onde o coração dela está morando. E mesmo que ela tente disfarçar, isso escapa. Escapa quando ela diz o seu nome com mais frequência. Quando te inclui em planos futuros, quando ri de algo que você disse, mesmo horas depois. E se você for atento, você sente. Porque amor de mulher, quando é verdadeiro, transforma o ambiente, transforma o jeito dela respirar. Mas vem também o medo. E o medo faz com que ela tente sabotar, tente se afastar por alguns dias, tente te cutucar com uma frase torta, porque o coração dela está nu. E a mulher apaixonada teme mais a rejeição do que a solidão, porque se apaixonar é abrir uma porta que ela fechou por dentro. E agora que você entrou, ela teme que você vá embora e leve consigo tudo o que ela demorou anos para proteger. E é por isso que às vezes, ela parece contraditória. Te quer, mas te afasta. Te chama, mas depois se cala. Te procura, mas depois finge desinteresse. Mas você, se for maduro, não reage com instabilidade. Você entende que ali dentro existe um turbilhão que ela está tentando dominar. E o homem que entende isso, ganha. Ganha o respeito, ganha o desejo, ganha o coração. Porque a mulher que sente, quando sente que é compreendida, entrega. E entrega sem reservas. Ela começa a se perder em você de um jeito que até tenta esconder, mas já não consegue. Os olhos dela te buscam em qualquer multidão. O som da sua voz começa a ter o efeito que nenhuma outra palavra no mundo tem. Ela se pega sorrindo com mensagens antigas, lembrando de frases que você disse sem perceber o quanto significavam. Ela começa a notar coisas que ninguém mais nota em você. O jeito que você ajeita a camisa, o modo como fica em silêncio quando está pensativo, as pequenas pausas que você faz entre uma palavra e outra. E essas coisas que passariam despercebidas para qualquer pessoa, para ela são sinais. Mapas, pegadas emocionais. Ela se apaixona devagar por fora, mas em velocidade total por dentro. E isso começa a bagunçar tudo o que ela acreditava ter sob controle. O tempo, o foco, as prioridades. Você se torna pensamento recorrente, presença fantasma, parte do dia dela mesmo quando você não está por perto. E quanto mais ela tenta racionalizar, mais se envolve. Porque o que nasce de verdade nunca se submete totalmente à lógica. E amor, quando é verdadeiro, não é controlável. É sentido, é atravessado, é habitado. E você começa a perceber que ela está com medo. Medo de se entregar e perder. Medo de mostrar tudo e ser rejeitada. Medo de te dar o que tem de mais íntimo e você não saber o que fazer com isso. Então ela começa a se armar, se proteger. Fala mais friamente às vezes. Coloca barreiras que não existiam. Testa você com indiferença. Mas tudo isso é pânico. Pânico emocional de quem já viu homens não saberem lidar com a profundidade de um amor inteiro. E é exatamente aqui que o homem maduro se destaca. Porque ele não reage à armadura. Ele enxerga o coração por trás dela. Ele não responde com orgulho. Ele responde com presença. Ele não se fecha porque ela testou. Ele entende que, quando uma mulher começa a se proteger de um amor que sente, ela está na beira da entrega, mas quer saber se ele é digno de recebê-la sem a armadura. E isso só se mostra com maturidade emocional, com constância,
com profundidade, com postura. Ela se apaixona quando sente que pode ser vulnerável, quando percebe que não vai ser julgada por mostrar a parte dela que nem ela mesma entende às vezes. E a cada vez que você reage com firmeza e ternura, ela se entrega um pouco mais. Ela se permite ser boba, ser intensa, ser dramática. Ela se permite mostrar as manias, os ciúmes, os medos. E isso, para a mulher que sempre foi forte demais, é cura. Ela começa a ter vontade de te incluir em tudo. Quer te contar como foi o dia. Quer saber o que você pensa sobre um filme. Quer entender sua opinião sobre algo pequeno. E essa vontade de compartilhar é amor querendo morar na sua vida, não apenas passar por ela. Mas nem sempre ela sabe expressar isso do jeito certo. Então ela usa sinais. Usa gestos. Usa reações. E você, se for atento, não espera por declarações. Você entende o que o silêncio dela está tentando te dizer. Ela começa a se frustrar mais facilmente com você. Pequenas atitudes que antes passariam batidas agora machucam. E isso não é excesso. É intensidade. É envolvimento. Porque quando ela não sentia nada, você podia errar e não faria diferença. Mas agora que ela já se viu ao seu lado em cenas que nem aconteceram ainda, qualquer deslize seu é um risco de quebra. E esse medo de quebrar faz com que ela exija mais, sinta mais, se retraia mais. É um processo delicado de alguém que está te entregando tudo, mesmo sem dizer. Você percebe que o toque dela mudou, que o beijo dela tem mais pausa, que o abraço dura segundos a mais, que o corpo dela procura o seu mesmo sem intenção. Porque o amor de mulher não é urgente, é expansivo. Ele começa no olhar, escorre para o toque, toma o corpo e só depois vira palavra. E quando vira palavra, já está gritando por dentro há semanas. Ela se apaixona no detalhe, no jeito que você fala de coisas sérias, no modo como segura a raiva, na maneira como não se afoba para responder. Ela se apaixona no cuidado que você tem com as palavras, na sua postura diante do incerto, no modo como você olha quando ela está distraída. E isso, quando soma, forma um tipo de conexão que ela nunca mais vai esquecer. Porque ela não está se apaixonando por um homem qualquer. Ela está se apaixonando por você e por tudo o que você provoca nela. Mas chega o momento em que ela não consegue mais esconder, nem se quisesse. As reações dela começam a ficar intensas demais. Ela se emociona com o seu silêncio. Ela fica ansiosa com a sua ausência. Ela tem vontade de brigar só para você notar. Ela quer falar, mas se cala. Quer sumir, mas espera. Quer ser fria, mas te procura. Porque tudo em você agora mexe com tudo nela. E esse é o ponto final do começo do amor verdadeiro. Quando o corpo dela está dividido entre o orgulho e o desejo de ser sua. Quando a mente dela está em guerra com o que o coração já decidiu. Quando ela já não consegue fingir que você não importa. Porque agora, você importa. Importa muito. Importa como alguém que ela não quer perder. Como alguém que de algum jeito já mora dentro. Ela começa a sonhar acordada. Não conta pra ninguém. Talvez nem admita pra si mesma. Mas em silêncio, ela já te colocou em cenas que ainda não existem. Já imaginou como seria viajar com você? Como seria um domingo à tarde no seu colo? Como seria o rosto dos filhos que talvez nunca cheguem? Ela sonha e esconde. Sonha e disfarça. Porque tem medo do tamanho que o sentimento já tomou. E mais ainda da possibilidade de ser a única sentindo. Mas você sente no olhar dela que não é só admiração. Não é só desejo. É um afeto denso que vem de dentro, que se revela nos momentos mais banais. Como quando ela se cala para te ouvir, mesmo com 1000 coisas para dizer. Ou quando ela repete um hábito seu, mesmo sem perceber. Ou quando ela muda a própria rotina só para encaixar você nela, sem que você peça. E nessas pequenas rendições você entende. Ela já não está mais resistindo. Ela está se entregando aos poucos, com medo, mas com verdade. E o que te torna diferente de todos os outros é que você não corre, não aperta, não exige que ela diga o que sente. Você apenas permite. E esse espaço que você dá, esse tempo que você respeita, essa ausência de pressão, tudo isso vira chão para ela pisar com mais segurança. Porque a mulher que já amou errado, que já se machucou tentando se doar, não precisa de um homem que a arraste. Ela precisa de um homem que a acolha quando ela decidir caminhar em sua direção. E ela está caminhando. Está ali, mais presente, mais interessada, mais atenta. Começa a reparar no seu cansaço.
a perceber as suas mudanças de humor, a te perguntar sobre coisas que ninguém mais pergunta. Começa a ser ponte, começa a ser colo, começa a ser base. Não porque quer te prender, mas porque quer fazer parte de algo que vá além do agora. Mas é aí que tudo se torna mais frágil. Porque, quanto mais ela sente, mais ela teme. E começa a duvidar de si mesma. Começa a pensar que está exagerando, que está se iludindo, que talvez você esteja apenas sendo gentil. E essas dúvidas viram crises internas. Ela se fecha, se afasta um pouco, fica mais seca por uns dias. E se você não tiver maturidade, vai interpretar isso como desinteresse, vai achar que ela não quer mais. Mas na verdade, ela quer tanto que está se escondendo do que sente. Porque se mostrar o que sente e você não corresponder, ela desmonta. E aqui está o segredo. O homem que compreende esse momento, esse recuo que parece frieza, mas é medo, esse silêncio que parece distância, mas é espera. Esse homem ganha o coração dela de vez. Porque o amor de mulher é como um templo. Você entra descalço, com reverência, com paciência. E se for digno, ela te mostra cada sala escondida, cada espaço que ela trancou por anos, cada dor que ela tentou fingir que não existia. E ali, naquele lugar onde quase ninguém entra, ela te dá tudo. Mas você precisa sustentar, precisa mostrar que o seu sentimento não muda com o humor dela, que a sua presença não depende da afirmação constante, que a sua intenção é estável mesmo quando ela oscila. Porque amar uma mulher que já se apaixonou é saber caminhar com ela até que o medo dela desista, até que o orgulho dela se canse, até que o coração fale mais alto do que qualquer proteção. Ela começa a mudar o vocabulário, começa a te chamar com apelidos, mesmo sem perceber. Começa a se referir a você em conversas com amigas de um jeito que te entrega. Começa a defender você mesmo quando você não está presente. Porque o amor dela já transbordou do interno para o externo. Já não é mais só emoção. É atitude, e tudo nela começa a funcionar em torno de um pensamento simples e silencioso. Eu escolhi ele, mas talvez o sinal mais claro, o mais forte, o mais definitivo de que ela se apaixonou, é quando ela começa a ter medo de te perder, mesmo sem nunca ter tido você por completo. Quando ela acorda e a primeira coisa que pensa é em como está a sua vida. Quando ela reza, se acredita em algo e inclui você nas intenções. Quando ela começa a se policiar para não parecer demais. Quando ela chora ouvindo uma música que fala sobre o tipo de amor que vocês ainda não viveram, mas ela já sente que nasceu. E mesmo que você ainda não tenha dito nada, mesmo que ela mesma não tenha confessado, vocês dois sabem. Sabem porque a energia mudou, porque o tempo ao lado dela é diferente, porque as conversas parecem durar menos, porque o silêncio entre vocês é confortável, porque o toque tem propósito, porque até os olhares em público carregam camadas, e tudo isso é amor disfarçado de cotidiano. Você só precisa sustentar, continuar inteiro, continuar firme, continuar verdadeiro, porque a mulher que já reagiu assim não está mais testando, está sentindo, está querendo, está se colocando na beira do abismo esperando que você estenda a mão. E quando você estende, sem medo, sem dúvida, sem exigência, ela pula. Pula não por desespero, mas porque finalmente encontrou um homem que sabe segurar. E esse tipo de amor não se perde. E agora ela não consegue mais esconder. Mesmo que queira, mesmo que tente manter a pose, fingir que não ligou, responder com frieza, usar o silêncio como escudo, nada disso funciona mais. Porque o amor verdadeiro tem um jeito cruel de se revelar. Ele vaza. Vaza pelo olhar que demora. Vaza pelo corpo que se inclina. Vaza pela voz que treme sem querer. Vaza pela tentativa falha de parecer indiferente quando você se afasta. Ela já se apaixonou. E tudo o que ela faz agora é uma tentativa de não se expor demais. Mas você sente. Você percebe nas pausas que ela faz antes de desligar. No jeito como pergunta se você chegou bem. Nos detalhes que ela lembra. Nos cuidados que ela tem. Nos pequenos sacrifícios que começa a fazer sem dizer. Porque a mulher que ama não faz discurso. Ela serve, ela se doa, ela começa a te escolher em silêncio, muito antes de dizer em voz alta. E quando uma mulher te escolhe por dentro, você passa a habitar o coração dela, como quem ocupa um espaço sagrado. Ela pensa em você antes de tomar certas decisões. Ela filtra as próprias palavras para não te ferir.
Ela guarda algumas dores para não te sobrecarregar. E tudo isso não porque você exigiu, mas porque você tocou nela de um jeito que a fez querer proteger aquilo que está nascendo. E o que nasce assim, muda tudo. Mas aqui está a verdade mais dura. Você pode ser o único a não perceber. Ou pior, você pode perceber, mas não estar pronto. E se você não estiver pronto, se você brincar com isso, se você tratar como algo comum aquilo que já é raro, então ela vai se fechar, vai se calar, vai sair. Não porque deixou de amar, mas porque entendeu que amar sozinha não é suficiente. A mulher que já se apaixonou não vai te implorar, não vai mendigar atenção, não vai fazer cena. Ela vai sentir até não aguentar mais. E quando perceber que você não entendeu o que tinha nas mãos, ela vai embora com tudo o que te deu, com o brilho nos olhos, com o carinho nos detalhes, com os planos que não contou para ninguém, com as mensagens que escreveu e nunca enviou. E aí, só então, você vai perceber. Vai perceber na falta do bom dia, na ausência das perguntas, no silêncio onde antes havia ternura. E vai doer. Vai doer mais do que você esperava. Porque a ausência de uma mulher que já te amou por dentro não é como a de qualquer outra. Ela leva embora a leveza, a calma, a beleza invisível do cotidiano. Ela leva embora tudo o que te fazia sentir visto. E você não vai saber onde procurar isso de novo, porque aquilo que ela ofereceu era dela. E ela não dá duas vezes. Mas se você for o homem certo, se tiver enxergado a verdade nas reações dela, se tiver sentido o amor se formando sem pressa, então você não vai deixar que ela se afaste por medo. Você vai mostrar, não com palavras, mas com presença, que o sentimento é mútuo. Vai sustentar com gestos aquilo que ela ainda não teve coragem de dizer. Vai proteger o que está nascendo como quem entende o valor de uma raridade. Porque uma mulher que já se apaixonou não precisa ser convencida. Ela só precisa ser acolhida. Ela só precisa sentir que está segura ali. E quando ela sente isso, ela se entrega, inteira, sem reservas, sem escudos, sem metades. E é por isso que, se você viu esses sinais, se reconheceu essas reações, se percebeu que o olhar dela mudou, que o toque ficou mais demorado, que a despedida ganhou hesitação, então saiba, você está diante de um coração que já é seu, mesmo que ela não tenha dito, mesmo que ela ainda tente se proteger, mesmo que ela negue, porque o corpo dela, a alma dela, a presença dela, já disseram tudo. Você só precisa estar pronto, porque o amor dela não espera para sempre. Ele espera o tempo suficiente para você entender. E depois, ele segue, ou com você, ou sem você.